Você já se perguntou quão forte era o homem mais forte da Bíblia? Imagine ter a força para matar um leão com as próprias mãos ou derrubar um templo inteiro. Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão, um homem de força sobrenatural, e descobrir a verdade por trás de seus feitos incríveis. Mas antes, faça como Sansão, deixe aquele like com a força de 1000 homens e se inscreva no nosso canal para ficar sempre ligado nas maiores histórias da Bíblia. E deixe nos comentários o que você faria se tivesse a força de Sansão nos dias de hoje. Vou ler todos os melhores comentários no próximo vídeo. Pense em um homem com uma força tão extraordinária que poderia matar um leão com as próprias mãos. Este homem é Sansão, uma figura icônica da Bíblia, cuja força é tão lendária quanto sua queda trágica. Mas você sabia que a história de Sansão é repleta de curiosidades? Vamos explorar algumas delas. A história de Sansão começa antes mesmo de seu nascimento. Seus pais, Manoá e sua esposa, eram estéreis. Mas um anjo do Senhor apareceu para eles e prometeu que teriam um filho. Este filho, Sansão, seria um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. O anjo deu instruções específicas. Sansão não deveria beber vinho ou comer nada impuro, e seu cabelo nunca deveria ser cortado. Este último detalhe é crucial, pois é aí que reside a força de Sansão. Aqui está uma curiosidade. O voto nazireu que Sansão fez era um voto de consagração a Deus, que envolvia abster-se de vinho e de qualquer produto da videira, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. O cabelo de Sansão era um símbolo de sua devoção a Deus. Enquanto ele mantivesse seu voto nazireu, Deus lhe daria força sobrenatural. Agora vamos falar sobre alguns dos feitos de Sansão. Sansão mata um leão com as próprias mãos. A história de Sansão, um dos juízes de Israel, é uma das mais fascinantes do Antigo Testamento. Sua força sobrenatural concedida por Deus é demonstrada em várias ocasiões, sendo uma das mais notáveis quando ele mata um leão com as próprias mãos. Este evento ocorre em Juízes 14, quando Sansão e seus pais estão a caminho de Timnate, uma cidade filisteia. Durante a viagem, eles são atacados por um leão jovem perto dos vinhedos de Timna. Neste momento, o Espírito do Senhor se apossa de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasga o leão como se fosse um cabrito. A descrição deste feito é vívida e impressionante, destacando a força extraordinária de Sansão. Após o incidente, Sansão não conta nem ao pai nem à mãe o que havia feito. Esta omissão pode ser interpretada de várias maneiras. Pode ser que Sansão não quisesse preocupar seus pais, ou talvez ele quisesse manter a fonte de sua força um segredo. De qualquer forma, este detalhe adiciona um elemento de mistério à história. A morte do leão é um evento significativo na vida de Sansão por várias razões. Primeiro, demonstra a força sobrenatural de Sansão, concedida a ele pelo Espírito do Senhor. Segundo, prenuncia os futuros conflitos entre Sansão e os filisteus. Terceiro, serve como base para o enigma que Sansão propõe aos filisteus durante seu banquete de casamento, que leva a uma série de eventos e vinganças entre Sansão e os filisteus. A história de Sansão matando o leão é um exemplo poderoso de como Deus pode capacitar aqueles que ele escolhe para realizar seus propósitos. A força de Sansão não era sua, mas era um dom de Deus, concedido para que ele pudesse cumprir seu chamado como juiz de Israel. Esta história serve como um lembrete de que com Deus, todas as coisas são possíveis. O enigma de Sansão e a vingança contra os filisteus. A história de Sansão e o enigma que ele propôs aos filisteus é um episódio intrigante e dramático do livro de Juízes na Bíblia. Este evento ocorre no contexto do casamento de Sansão com uma mulher filisteia, uma união que já estava carregada de tensões devido à animosidade entre os israelitas e os filisteus. Sansão, um nazireu dotado de força sobrenatural por Deus, desceu a Tímina e viu uma mulher filisteia. Ele se apaixonou por ela e pediu para seus pais que a conseguissem para ele como esposa. Apesar das objeções de seus pais, que preferiam que ele se casasse com uma mulher de seu próprio povo, Sansão insistiu em se casar com a mulher filisteia. Durante o banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O enigma era uma referência ao leão que Sansão havia matado, e ao mel que ele encontrou dentro do cadáver do leão. Ele fez uma aposta com os filisteus prometendo 30 túnicas e 30 conjuntos de roupas, se eles pudessem resolver o enigma dentro de 7 dias. Os filisteus, incapazes de resolver o enigma, pressionaram a esposa de Sansão a revelar a resposta. Ela, temendo a ira dos filisteus, chorou e implorou a Sansão até que ele finalmente lhe contou a resposta.
Ela então revelou a resposta para os filisteus, que apresentaram a solução do enigma a Sansão no último dia do banquete. Sansão, percebendo que havia sido traído por sua esposa, ficou furioso. Em vingança, ele foi a Ascalon, matou 30 filisteus, pegou suas roupas e entregou-as para os que haviam resolvido o enigma. Este ato de violência marcou o início de uma série de conflitos e vinganças entre Sansão e os filisteus. A história do enigma de Sansão e sua vingança contra os filisteus é um exemplo vívido da tensão entre os israelitas e os filisteus, bem como da força e da paixão de Sansão. Também destaca a astúcia dos filisteus e a vulnerabilidade de Sansão, que apesar de sua força sobrenatural, é repetidamente traído por aqueles que estão mais próximos dele. Esta história serve como um lembrete da complexidade das relações humanas e dos perigos da traição. Tá gostando até aqui dessa história incrível? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ou você nunca terá a força de Sansão. Sansão ateia fogo nos campos dos filisteus usando raposas. A história de Sansão ateando fogo nos campos dos filisteus é um episódio dramático e cheio de ação no livro de Juízes, no Antigo Testamento da Bíblia. Este evento ocorre após Sansão descobrir que sua esposa filisteia havia sido entregue a outro homem, o que aumentou ainda mais a animosidade entre Sansão e os filisteus. Sansão, um nazireu dotado de força sobrenatural por Deus, decidiu se vingar dos filisteus de maneira inusitada e destrutiva. Ele capturou 300 raposas, um feito notável, considerando que a raposa é um animal esperto e solitário. Sansão amarrou as caudas das raposas nos pares e colocou tochas acesas entre elas. Em seguida, soltou as raposas nos campos dos filisteus, incendiando suas plantações, vinhas e olivais. A destruição causada por Sansão foi devastadora para os filisteus, pois não apenas os feixes de trigo colhidos foram queimados, mas também tudo o que estava plantado nos campos. Este ato de vingança marcou o início de uma série de conflitos e vinganças entre Sansão e os filisteus, que culminariam na traição de Dalila e na destruição do templo de Dagon. A história de Sansão ateando fogo nos campos dos filisteus usando raposas é um exemplo vívido da tensão entre os israelitas e os filisteus, bem como da força e da paixão de Sansão. Também destaca a astúcia de Sansão em usar uma tática incomum e eficaz para se vingar de seus inimigos. Além disso, a história serve como um lembrete da complexidade das relações humanas e dos perigos da traição. No entanto, é importante notar que a vingança de Sansão também teve consequências negativas para ele e para seu povo. A escalada do conflito entre Sansão e os filisteus acabou levando à sua captura e à sua morte trágica. A história de Sansão e as raposas nos campos dos filisteus serve como um exemplo de como a vingança pode ter consequências imprevisíveis e destrutivas, mesmo quando parece justificada. Em última análise, a história de Sansão ateando fogo nos campos dos filisteus usando raposas é um episódio fascinante e complexo na vida de um dos juízes mais notáveis de Israel. A história ilustra a força e a astúcia de Sansão, bem como a tensão entre os israelitas e os filisteus. Ao mesmo tempo, serve como um lembrete das consequências imprevisíveis da vingança e da importância de confiar em Deus, em vez de buscar justiça com as próprias mãos. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. A história de Sansão matando 1000 filisteus com uma queixada de jumento é um episódio marcante no livro de Juízes na Bíblia. Este evento ocorre após os filisteus queimarem a esposa e o sogro de Sansão, provocando sua ira e desejo de vingança. Sansão decide se vingar dos filisteus de maneira dramática. Ele pega uma queixada de jumento, uma arma improvável, e usa-a para atacar os filisteus. A força de Sansão, combinada com sua fúria, prova ser devastadora. Ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento, uma demonstração impressionante de sua força e determinação. Este ato de vingança marca um ponto de virada na relação de Sansão com os filisteus, intensificando o conflito entre eles. A história ilustra a força e a paixão de Sansão, bem como a tensão entre os israelitas e os filisteus. No entanto, também serve como um lembrete das consequências da vingança. A escalada do conflito entre Sansão e os filisteus leva a eventos ainda mais trágicos, incluindo a traição de Dalila e a eventual captura e morte de Sansão. Em última análise, a história de Sansão matando 1000 filisteus com uma queixada de jumento é um episódio fascinante e complexo na vida de um dos juízes mais notáveis de Israel. Ela destaca a força e a determinação de Sansão, bem como a complexidade das relações humanas e os perigos da vingança. A destruição do templo de Dagon e a morte de Sansão.
A história da destruição do templo de Dagon e a morte de Sansão é um episódio dramático e trágico no livro de Juízes na Bíblia. Após ser traído por Dalila e capturado pelos filisteus, Sansão é levado ao templo de Dagon, onde os filisteus se reúnem para celebrar sua captura e zombar dele. Sansão, cego e enfraquecido, ora a Deus, pedindo força para se vingar dos filisteus por sua humilhação. Deus atende à sua oração, e Sansão, usando sua força sobrenatural, derruba as colunas do templo. A queda das colunas faz o templo desabar, matando Sansão e todos os filisteus presentes. A Bíblia registra que Sansão matou mais inimigos em sua morte do que durante sua vida. A história da destruição do templo de Dagon e a morte de Sansão é um exemplo vívido da força e da determinação de Sansão, bem como da soberania de Deus. Também serve como um lembrete das consequências da traição e da vingança. No entanto, a história também é trágica, pois mostra a queda de um herói que, apesar de sua força sobrenatural, é vítima de sua própria paixão e orgulho. A morte de Sansão marca o fim de uma era de conflito e tensão entre os israelitas e os filisteus, mas também serve como um lembrete das consequências da desobediência e da falta de confiança em Deus. A história de Sansão é uma história de força e fraqueza, de devoção e traição. É uma história que nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas e a importância de nossa devoção a Deus. E é uma história que vale a pena ser contada e lembrada. Então, da próxima vez que você se perguntar sobre a força humana, lembre-se de Sansão. Lembre-se de sua força sobrenatural, de seus feitos incríveis e de sua queda trágica. E lembre-se de que, por trás de toda grande força, há sempre uma grande história. E é isso por hoje. Espero que você tenha gostado desta exploração da história de Sansão. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. E se você tem alguma história bíblica que gostaria que explorássemos em um futuro vídeo, deixe um comentário abaixo. Até a próxima!